E eu vou falar para vocês que agora eu me arrepiei aqui, para a gente ver assim, exatamente o que é sintonia. Porque essa semana eu fiz uma palestra lá na Líbia também, no Chico Xavier. E eu estava compondo a palestra e no final eu falei, e eu estava falando sobre a oração lá. E no final eu falei, meu Deus, eu tenho que colocar alguma coisa aqui nessa palestra para a gente falar, assim, fechar com a oração. E eu coloquei a oração de São Francisco, cantada por um amigo meu. Agora a gente chega aqui, abre a palestra com a oração de São Francisco. E além desse fato, na própria segunda-feira, quando eu estava encerrando a palestra, segunda-feira foi um dia que eu pensei muito na minha tia, que todo mundo, assim, a grande maioria do pessoal sabe que em dezembro uma tia minha, muito querida, foi para o plano espiritual de uma maneira assim meia trágica, né? E foi muito doído para todo mundo e principalmente para mim que estava aqui, longe de todos lá. Então a gente tem que ficar mesmo somente em pensamento, em sintonia, levando as nossas emoções queridas para eles lá. E naquele dia eu pensei muito nela, e ela era uma pessoa bem religiosa. Ela era espírita, mas tinha a formação católica, tudo. E quando eu pus a oração de São Francisco ali, eu pensei nela também e falei, tia, vai para você. Eu acabei a palestra, tudo ali, acabei de formatar a palestra e fui deitar. Antes de deitar, eu entrei no Instagram. O meu primo, filho dela, postou a oração de São Francisco numa foto do Instagram. Aí eu falei, gente, olha isso. E agora eu chego aqui, não combinei nada com o Walter, não tem nada combinado, gente. Ele colocou São Francisco aqui. Eu falei, não, é muita emoção, é muita coisa boa. E quando eu escrevi para o meu primo, que eu falei, Gus, você não acredita, vou fazer uma palestra amanhã, coloquei a oração de São Francisco pensando na sua mãe. Ele falou, e quando eu postei, eu estava pensando em você. Vibrações. Tá, então, olha o poder do pensamento. Olha a energia que o pensamento emite. E é poder mesmo. É a gente estar em sintonia, seja onde a gente estiver. Meu primo mora em Massachusetts. Minha tia desencarnou no Brasil. Eu tô aqui na Flórida. E no momento, assim, daquele dia, a gente estava todo mundo conectado numa sintonia, sabe? Que eu acho que é exatamente isso que eu quis trazer hoje um pouquinho para vocês, falando sobre pensamento e sintonia. Além do que, essas aulas que a gente está tendo agora aqui do ciclo 2, que fala muito de mediunidade, né, que é sobre mediunidade, eu achei que seria uma palestra bem boa para a gente realmente olhar um pouquinho para dentro da gente e perceber como estão os nossos pensamentos, né? Aonde a gente está direcionando os pensamentos? Qual a sintonia que isso traz para a gente? Até para todos nós, que vocês já sabem, já foi falado em todas as aulas aqui, que todos somos médiuns, né? Então, isso tudo me trouxe, assim, aquela coisa do poder do pensamento. E foi uma coisa tão grande. E eu já tinha falado para a Marisa que eu ia falar sobre essa palestra na outra semana. E quando aconteceu isso tudo essa semana, eu falei, gente, é sobre isso mesmo que eu tenho que falar. São essas histórias que eu tenho que trazer, outras historinhas também, porque nada mais poderoso do que o nosso pensamento, né? Então, eu vou dar uma introduçãozinha com uma frase que, na verdade, ele é de um escritor palestrante, não é espírita, tá? Mas eu achei essa frase e quis trazer para a gente, porque eu acho que isso é a base daquilo que a gente forma na nossa vida aqui. Pensamentos tornam-se ações, ações tornam-se hábitos, hábitos tornam-se caráter, e o nosso caráter torna-se nosso destino. Eu achei linda essa frase, porque mostra pra gente realmente que o pensamento é o início. E quando a gente tem o bom pensamento, o pensamento próspero, o pensamento no bem,
a gente tem o bem pensar e a nossa vida flui. Porque a gente tem à nossa volta, todos nós aqui já conhecemos um pouquinho da doutrina, o campo magnético. Esse campo magnético, que é composto pelo fluido cósmico universal, um pouquinho mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Ele está sempre aqui à nossa volta e vai definir o nosso estado vibracional. E o que é o nosso estado vibracional? É a nossa sintonia. Aquilo que a gente está pensando, né? E aí eu trago para vocês assim, a gente tem aquela visão assim, e os nossos amigos desencarnados? Eles percebem a gente muito mais do que a gente imagina. Então, como que a gente está ligado a eles? De que maneira eu estou me ligando? Eles percebem a gente até assim, muito mais do que a gente imagina. E eles até enxergam essa vibração nossa. Porque vibração é energia. E eles enxergam até com cor, com densidade e tudo mais, e acabam se aproximando conforme a gente está com essa energia à nossa volta. E aí acontecem muitos casos que a gente sabe que não são aqueles casos bons, que a gente fica influenciado, porque a gente se deixa influenciar pelos nossos pensamentos e nossa sintonia, e em muitos casos chega até a gente entrar em estados de obsessão, justamente pelas aberturas que a gente dá nos pensamentos. Mas, de uma certa forma, os espíritos superiores, eles não se preocupam com a densidade, né, e a cor, ou ali meio que a materialização um pouco dessa nossa energia. Eles se preocupam realmente com a vibração, o pensamento, o nosso sentimento. E Joana dizia, o pensamento é tudo. Então, olha a responsabilidade que nós temos da gente ter o nosso pensamento e a nossa sintonia num bom caminho. Eu trouxe uma frase do livro Pensamento e Vida, de Chico, que diz, né, psicografia de Emmanuel, né, que ele psicografou Emmanuel. E esse livro, ele tem capítulos, assim, pequenininhos, mas de grande profundidade, como todos os ensinamentos que a gente tem na doutrina, né? Onde ele diz assim, a mente é o espelho da vida. Definindo-a por espelho da vida, reconhecem os que o coração lhe é face e que o cérebro é o centro das suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo. Aí ele usa para acrisolar, que é purificar, e sublimar. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. É troca, gente, pensamento, né? É o reflexo mental e mora no alicerce da vida. Quando a gente vê isso, a gente pensa, né? Pensamentos, ações, hábito, caráter, destino, como falado no slide anterior. E aqui ele define isso tudo, porque ele diz que a mente é o espelho da vida. E ele chega lá no fim, onde ele diz, o reflexo mental mora no alicerce da vida. Então, se a gente pega o primeiro slide e põe exatamente pensamento, que gera ação, que gera hábito, gera caráter, gera destino, está resumido aqui. E a gente tem a via de mão dupla no nosso pensamento. O que eu penso, eu estou atraindo. E eu estou atraindo aquele que está ali do meu lado, assim. Quando a gente parte do ponto do espiritismo, o espiritismo é para a gente uma doutrina que é ligado à ciência, filosofia e religião. Então, eu quis trazer um pouquinho desse estudo para a gente, baseado em um pouquinho disso tudo, e a gente vai ver algumas etapas aqui conforme eu vou falando. Mas eu queria trazer para vocês uma historinha. Historinha não, na verdade, isso daqui é um fato, tá? No século XIX, teve um físico italiano, não sei se vocês já ouviram falar, Guilherme Marconi,
lá no século XIX, ele já tinha iniciado os seus experimentos usando essas ondas eletromagnéticas, não somente do pensamento, mas também de aparelhos e tudo mais. E de que maneira essas ondas eletromagnéticas iam ser transmitidas, como eles iam transmitir informações à distância. E nesse estudo dele foi onde ele desenvolveu o telégrafo, que deu origem ao telégrafo. E posteriormente ao rádio. E o rádio é o quê? São ondas. Hoje a gente fala de rádio, mas os mais novos vão falar, né, da playlist que tá, não sei aonde, não é muito a minha praia ainda, né, essas coisas todas, mas a gente vai tocando, mas tudo isso é uma questão de sintonia, sim. E ele partiu desse princípio da física de que emitir ondas com determinada frequência, elas se propagam no espaço, podendo ser captadas por outro aparelho sintonizado na mesma frequência. Então, se a gente traz esse estudo, eu estou vendo o que aqui? Eu não preciso do aparelho. O aparelho sou eu também, nesse caso. Né? Seja um rádio, seja um telégrafo, seja o que for. Se eu estou vibrando na mesma frequência, eu agora aqui, que o meu irmãozinho que está perto de mim, a gente vai ter essa troca. A gente vai estar na mesma sintonia. E aí eu pergunto, nós vamos falar bastante ainda daqui para frente, qual a sintonia que você quer estar? Aonde você quer seu pensamento? Eu estou com o pensamento aqui? Eu estou com o pensamento aqui? Né? Então, a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso. Mas eu quis trazer esse fato para vocês, para a gente mostrar assim, não é de agora esse estudo, né? É um estudo que já vem de anos e anos, a física, a ciência. Vou trazer outros pontos aqui para a gente, mostrando que as pessoas já estão à busca do que é o poder do pensamento há muito tempo. Aí a gente traz que nossa mente atua sempre como uma grande usina geradora de ondas, falei anteriormente, com frequências peculiares. A natureza do nosso pensar e sentir gera a qualidade da emissão. Olha a importância da qualidade, hein? Daquilo que emitimos e exteriorizamos em forma de pensamento. Nada mais é do que a lei de atração. A lei de afinidade que a gente tem no Evangelho, no Livro dos Espíritos, várias explicações sobre essa lei e já tivemos várias palestras também aqui para a gente sintonizar dessa maneira, né? Muitas vezes a gente não percebe de imediato ou a gente visualiza de imediato aquilo que a gente está emitindo. De repente a ficha cai só um pouquinho mais tarde, mas nunca é tarde para recuperar, tá, gente? A mudança do pensamento depende da gente. A mudança de sintonia depende da gente. Por isso que nunca é tarde. Mas a gente tem que pensar assim. Se eu penso com otimismo, um pensamento amoroso, carinhoso, compreensivo, o que eu estou gerando à minha volta? Um ambiente de harmonia. Mesmo diante das adversidades que a gente comentou agora há pouco aqui na aula, né? De um irmão difícil no trabalho, mesmo questão de mediunidade, a gente sempre tem dificuldades no nosso próprio lar, no trabalho, por onde a gente anda. Mas de que maneira eu estou absorvendo isso para mim, entrando em sintonia com essa situação? A gente está indo lá fazer o que a Marisa falou naquele momento assim que... pegar o livrinho, abrir, ler o livrinho e tentar respirar um pouquinho melhor e compreender a situação? Ou eu vou ali na situação e já vou bater de frente com aquilo que está do meu lado? Porque quem é amargo, intolerante, impaciente, não sabe lidar com a situação, ele vai sempre gerar à volta dele também um ambiente de tormento, um ambiente de difícil convivência.
Por isso é importante a nossa onda mental. Como que a gente está vibrando? E isso nós vamos falar várias vezes aqui durante a palestra. Por isso é importante cuidar dos pensamentos. E cuidar dos pensamentos é tarefa urgente para todos nós, tá? É uma necessidade. E a gente que está aqui, ninguém é santinho. Mas a gente já está se dispondo de alguma maneira a estar aqui numa manhã de domingo, estudando um pouquinho mais, conhecendo um pouquinho mais, não somente da doutrina, mas a gente vem aqui para conhecer a gente mesmo. É o principal ponto, é conhecer a gente mesmo. E nesse momento, a gente tem aí, muitas vezes, a gente deixa o pensamento fluir. Gente, vamos cuidar como o pensamento está fluindo. Porque o que eu estou fluindo, eu estou atraindo para mim. É a energia que está à minha volta. Então, muitas vezes, a gente relega isso. A gente deixa lá, deixa o pensamento voar, deixa ele ali, não me interessa. Mas interessa sim, porque nós somos o resultado do que nós pensamos, do que nós sentimos, de como agimos, direta ou indiretamente. Se naquela historinha que eu contei do meu primo, eu tivesse pensando alguma coisa ruim, ele poderia ter sentido lá. E, na verdade, ele sentiu o que eu estava fazendo aqui, pensando na oração de São Francisco. Ele pensou em mim. Olha o que é o mundo. O que é a vibração que a gente gera em torno da gente. E eu não preciso estar no mesmo lugar da pessoa, como eu falei antes. Então, o que a gente tem? O pensamento como fonte de energia, ele interage no estado psíquico de nós mesmos. Podendo também ser transformado, principalmente como a gente quer e que todo mundo almeja, em paz, em harmonia. Mesmo naqueles momentos em que a gente tem algum distúrbio de saúde, alguma doença física, qualquer coisa, a gente pode sim ter pensamentos que trazem a gente para uma sintonia um pouco melhor. E nós vamos falar um pouquinho mais à frente dessa força do pensamento, porque a ciência tem comprovado a força do pensamento, o poder do pensamento nisso tudo. E a gente vai trazer um pouquinho, eu vou trazer uns estudos também para vocês, mas principalmente falar da importância do pensamento ligado ao sentimento, à vontade e à fé. Porque isso é muito importante. Divaldo colocou num artigo que ele publicou no Jornal da Tarde, em 18 de março de 2021, sobre o pensamento. O tema era o pensamento. Ele publicou um estudo dele ali, e foi bem numa época da pandemia, onde as pessoas estavam com os pensamentos assim bem difíceis. Por quê? Era um momento difícil em que o planeta estava passando, né? Ainda temos um resquíciozinho aí, mas já aprendemos a lidar com isso tudo. Mas naquele momento as pessoas não sabiam. Eram pensamentos de medo, de pavor, de insegurança, que todo mundo passou, porque ninguém sabia o que ia acontecer no dia de amanhã. E ele fez essa publicação desse artigo, que é bem interessante, e no final ele coloca a importância do pensamento, onde ele coloca que o pensamento é a força construtora, tanto para o bem-estar quanto para o oposto. Naquele momento ele estava ali chamando a atenção de que naquele momento a gente tinha que ter pensamentos de harmonia e não daquele desespero que estava todo mundo, né? Cada um vive em função do que pensa, cultiva mentalmente e faz. O pensamento tem poder. E que poder? Que muitas vezes a gente desconhece. E não nesse artigo, isso daí é uma historinha à parte que eu vou trazer de Divaldo também. Não sei se todos sabem, Divaldo é um grande colecionador de plantas e de flores. Quem já teve a oportunidade de conhecê-lo mais perto, sabe? Do amor que ele tem pelas plantas, pelas flores. Aliás, o amor por todos, né? Porque é uma criatura de luz que envolve a gente no olhar,
eu estar perto dele, a gente já sente a sintonia, aquela coisa boa dele. Né? E ele tem esse hobby de criar as flores. E eu trouxe aqui a historinha dele, que uma vez eu ouvi ele contando na palestra, e na semana passada um amigo meu deu também uma palestra lá em São Paulo, e ele relembrou essa história. Eu falei, nossa, essa história é perfeita para eu trazer para cá também. E nesse hobby dele de criar flores, ele sempre extremamente cuidadoso, e ele tinha um sonho, que um dia ele ia conseguir criar ali, né, uma flor que se chama violeta dos Alpes. Imagina criar uma violeta dos Alpes no calor da Bahia. Como não deve ser difícil você cuidar, mesmo com todo amor e carinho ali da plantinha. As plantas têm também o seu ambiente próprio para estar sobrevivendo ali, né? Independente de todo o cuidado que a gente tem. E ele sempre, assim, abrindo o seu jardim maravilhoso para muitas pessoas, para que venham, conheçam e tudo mais. Ele convidou uma amiga dele que gostava muito de flores também, para ir até lá conhecer as flores que estavam ali na época brotando. E ela chegou, se encantou com as flores, falou, nossa, Divaldo, essa daqui eu também tenho, mas a sua tá mais bonita. Nossa, você cuida tão bem, olha que delícia ver tudo isso, não sei o quê. E quando ela chegou na frente da violeta dos Alpes, ela falou, meu Deus, Divaldo, o que é essa violeta dos Alpes que você tem aqui na sua casa? Aí ele falou, tá linda, né? Olha só. E ficou naquele jeitinho dele, né? E ela perguntou, como que você conseguiu criar, né? Cuidar dessa violeta dos Alpes aqui? Ele falou assim, foi com tudo, foi com o carinho, muito cuidado, eu fui deixando, tentando seguir, né, as orientações de como cuidar, e hoje ela tá aí linda, né? Ela falou, tá linda. E só que na hora que ela foi embora, ela falou para ele assim, mas Divaldo, eu queria te dizer uma coisa. Cuida da tua violeta dos Alpes, porque tudo que eu olho eu mato. Aí ele ficou com o coração apertado naquele momento, né? E a gente sabe que tem, quantas pessoas acontece isso, né? A questão da sintonia e tudo mais. E aí, ele ficou com o coraçãozinho apertado naquele momento, mas ele falou, não sou supersticioso, vai dar tudo certo. Aí foi dormindo, isso aqui. No dia seguinte, ele acordou com aquela pulguinha atrás da orelha e falou, eu vou lá ver meu jardim. Chegou lá no jardim, foi olhando, as flores estavam ali, todas direitinho. Quando ele chegou na violeta dos Alpes, ela estava ali murchinha. Na hora, ele pegou o telefone para ligar para a amiga dele. Quando ele falou, é o Divaldo, ela falou assim, não precisa nem dizer, Divaldo, você está me ligando para falar que a sua violeta dos Alpes morreu. E ele vira para ela e fala assim, olha, se ela morreu, eu não sei, mas que ela tá ali toda sequinha, ela tá. E nisso, Divaldo chegou para ela e falou, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te encaminhar, porque ele percebeu a mediunidade dela e tudo mais, e encaminhou ela para tratamento no centro. Por quê? Uma maneira de canalizar a energia. Porque ela falou para ele que, assim, era a criança do lado dela que chorava, era o passarinho que ficava moado na gaiola, tudo ao lado dela, a vibração dela incomodava ela e a todos que estavam do lado dela. Então, ele encaminhou essa senhora para um tratamento lá no centro. Ela passou por passes, por estudo e por tudo mais, e se tornou uma das trabalhadoras de ponta lá do centro. Então, é a maneira como a gente está canalizando a nossa energia. Aí, na historinha, depois ele não conta, na verdade, como a violeta ficou. Mas, para quem não sabe qual é a violeta, eu também não conhecia a violeta dos Alpes, eu trouxe uma foto delas, que são lindas, né? Ele não conta como ficou, mas ele conta como a senhora ficou. Uma trabalhadora exímia do centro, aonde a energia dela foi canalizada de uma maneira diferente, ela passou a sintonizar e pensar de uma outra maneira, não daquele jeito que ela pensava, que tudo que ela toca, que tudo que ela olha, que todo mundo que está do lado dela passa mal, mas ao contrário,
a mudança do pensamento, ela virou a chavinha com o estudo, com o tratamento e tudo mais, e se tornou uma trabalhadora. Então, todos nós somos capazes. E a gente pode, sim, mudar a chavinha. A gente pode, sim, sair daquele homem velho que a gente é, com aqueles pensamentos enraigados lá que a gente tem, e mudar. Porque a gente está aqui para isso. A gente está aqui para evoluir. Então, a gente tem, sim, como dar um passinho à frente, virar a chavinha e falar, eu vou ser melhor. E buscar esse estudo, né? O Espiritismo, como eu falei, ele vem estudando cada vez mais essa força do pensamento. E a gente tem um estudo, não sei se vocês já ouviram falar, de um cientista japonês que se chama Masaru Uemoto. É o que estuda a água e os cristais da água. Ele fez vários testes com as garrafas de água, era garrafa de spring water, água coletada de rios impuros, e ele fez os estudos nessas garrafas para que um grupo de pessoas colocassem intenções positivas em algumas garrafas, e outro grupo só pensar em coisas ruins em outras garrafas, ele nomeando assim algumas garrafas com o que ele queria que a pessoa vibrasse ali na água, e não somente em pensamentos, mas também a interferência da sintonia das músicas, porque esse estudo dele foi muito abrangente, lidando com pensamento, com sintonia, né? E ele mostra que depois dessa água congelada, ele levou para o laboratório essa água partilhando em cristais, né, vendo assim, e no microscópio ele foi percebendo a diferença da vibração das pessoas naquela água que ele deu para o estudo ali. Ele mostra a beleza dos cristais quando você tem sentimentos de gratidão, de esperança, de verdade, né? Aquela coisa toda do acreditar, sentimentos angelicais, de paz, de amor. Olha o cristal do I love you, gente. Né? Em contrapartida, totalmente disformes as imagens de quando os pensamentos são negativos. Olha aqui, quando você pensa em alguém, se alguém é um idiota, alguma coisa assim, né? Você me deixa doente. E da água poluída. Ele pegou a água poluída do rio e pediu que mentalizasse, após uma prece, a transformação da água. E, inclusive com músicas ele fez isso, de botar as garrafas de água ali, tocando Ave Maria, tocando um rock da pesada. A molécula da água fica totalmente diferente quando a gente tem isso. E agora eu vou trazer para vocês uma coisinha para a gente pensar bastante aqui dentro, para a gente ver como é que estão os nossos cristalzinhos de água. Se o nosso corpo é composto por pelo menos 70% de água, o que eu estou fazendo de mim? Como que eu estou pensando? Como que eu estou vibrando? Como é que está toda esta água do meu corpo? Eu estou com cristais lindos? Ou eu estou com essa coisa disforme e horrorosa? O que eu estou levando comigo também? Então, vale a pena a gente ver. E aqui ele mostra o poder da prece. Nós já sabemos qual é o poder, mas aqui está cristalizado em cristal, gente. Ele chegou a pegar a garrafa de água suja de rio, acho que foi do rio, não sei se foi do Guaíba, no Brasil, não lembro agora o nome de qual rio, da água suja ali poluída, e mostrar depois o cristal da água limpa, depois de uma prece. Então, olha o poder da prece. Olha o poder da nossa fé associada ao pensamento e à sintonia que a gente vive. E tudo isso, quem faz? Somos nós. A gente sabe que se uma pessoa está fazendo uma oração para a gente, ela alcança a gente. Mas o principal somos nós. A nossa vontade de querer ir para frente. Aí falei um pouquinho aí do lado da ciência. Vamos então pensar bastante em tudo que a gente está fazendo, como a gente está compondo o nosso corpo, como estão essas moléculas de água do nosso corpo, nossos cristalzinhos.
para que a gente se mantenha em harmonia e bons pensamentos. Falando um pouquinho agora da parte nossa dos estudos da doutrina espírita, tá? A gente traz o Livro dos Espíritos, na pergunta 282, como os espíritos comunicam-se entre si? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento, como para vós o ar é o veículo do som. Que o veículo do som, o ar é o veículo do som, todo mundo já sabe, né? Já foi mais do que provado. Então é importante a gente se sintonizar também nessa situação do pensamento, que ele é o veículo de transmissão da nossa sintonia, né? E ele coloca uma espécie de telégrafo. Olha o estudo do Guilherme Marconi lá atrás, né? O telégrafo universal, que liga todos os mundos e permite aos espíritos se corresponderem de um mundo ao outro. Então, assim, a gente não está aqui se comunicando só entre a gente, não. Estamos aqui encarnados, passando por essa experiência, por essa provação. Nosso pensamento está comunicado também ali, em sintonia com os nossos irmãozinhos de lá. Assim como de lá para cá também, ele também vai se sintonizar com quem está ali pertinho dele. Nas reuniões mediúnicas, a gente tem vários exemplos de irmãozinhos que chegam e falam assim, ela não me deixa embora, né? Ele não me deixa embora, ele que está me atraindo, ele que está me segurando, e eu vou infernizar porque eu quero seguir meu caminho, ele não deixa. Então tem vários exemplos, não exatamente com essas palavras, mas assim, nessa sintonia que a gente percebe nas reuniões. Então, o que a gente pode dizer assim, que o fluido cósmico universal é o que nos conecta, nos interconecta, não só aqui, encarnados, como o exemplo que eu dei com meu primo, como também com os nossos amiguinhos espirituais que estão lá. Porque não tem limite. Não existe esse limite. Isso mostra a força e o poder dessa sintonia. E aqui eu trago um exemplozinho também que a gente viu agora há pouco tempo. Nós finalizamos o estudo do Nosso Lar, que foi maravilhoso. E agora a gente já está no segundo livro, né, dos mensageiros. Mas tem uma partezinha lá do Nosso Lar que mostra o André Luiz, quando desencarna, como que ele sai do umbral? Pensamento. Quando ele entra em sintonia com a espiritualidade maior e pede ajuda. Então, olha o poder desse pensamento. Ele é resgatado naquele momento em que ele solicitou, em que ele pediu essa ajuda e que ele acreditou que ele teria essa ajuda. Aí continua um pouquinho da história, tudo tem toda a parte dele do resgate, do tratamento dele, até ele se equilibrar, dos estudos todos. E nesse tempo todo ele pedia muito, né? Queria muito voltar à casa dele para ver a mulher, a família e todo mundo. E sempre foi adiado. Naquele momento em que lhe foi permitido que voltasse à sua casa, quando ele chega lá, o que ele se depara? Com a mulher cuidando de um outro homem que estava ali já adoentado também. E naquele momento, qual foi o pensamento dele? O pensamento veio associado a um sentimento, sabe-se lá, de ciúmes, aquilo que foi, a gente sabe? E aquele choque emocional que ele teve, aquele choque vibracional que ele teve de ver aquilo tudo. E naquele momento, o que acontece? Ele retorna para o umbral. Não que fique lá do mesmo tempo, né? Mas olha o poder do pensamento da gente. Por mais que nós sejamos instruídos e cuidados, nós podemos deteriorar o nosso pensamento e, não digo regredir porque a gente não regride, mas retornar a experiências que nos alertem novamente de que a gente realmente precisa manter os nossos pensamentos numa diretriz do bem. Né? São exemplos que a gente vai
pegando aí dos estudos e vai trazendo para a gente compor um pouquinho mais. E tem uma outra pergunta também no Livro dos Espíritos, que é a 459, que é: influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? E a Marisa falou isso aqui agora há pouquinho. Ela deu a resposta dessa pergunta no nosso estudo agora. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de origem, muitas vezes, são eles que vos dirigem. Gente, se você está aberto a essa influência, né? Você pode matar alguém. E nem se lembrar disso. Exatamente. Quantos casos acontecem? Nicholas Cruz. Seja quem for, né? Muitos acontecem. Então, a gente tem que realmente ter a sanidade e conhecer os nossos pensamentos, aonde a gente está levando os nossos pensamentos, para que a gente realmente tenha uma diretriz na nossa vida, uma sintonia em nossa vida, em que a gente esteja ligado realmente no bem. Isso é muito importante. A gente vai passar por momentos difíceis? Sem dúvida alguma, a gente vai passar. Porque a gente está aqui numa escola. A escola é difícil, às vezes, porque a gente tem uma dificuldade de aprender. Uns mais na matemática, outros no inglês, outros na física. Mas a gente não pode desistir, a gente tem que buscar. E quando a gente acredita, a gente consegue. A gente já falou lá atrás, né, que assim, a nossa capacidade de pensar e acreditar, ela altera realmente o nosso padrão vibratório. Então, isso é muito importante. E como eu já falei, né, ela ocorre pela lei de atração, a lei da afinidade. E esses nossos irmãozinhos, aqui na foto, eu peguei essa foto assim da âncorazinha, porque fica mesmo ali arraigado, mas é como um ímã. Eles se aproximam da gente meio que por imantação. O que eu tô vibrando, ele também, e aí, pum, bateu. Colou, cola. Muitas vezes cola e a pessoa precisa ir, para um tratamento realmente, para que isso tudo, esse laço seja cortado. E outra, ele só vai ser cortado se a gente quiser também. Porque não adianta vir aqui, vai ficar vindo um ano se você continua com aquele mesmo pensamento, aquela coisa toda, e esse laço nunca vai ser cortado. Então a iniciativa tem que ser nossa também. Principalmente, tá? E a gente tem ali, como a gente diz, tem aqueles irmãozinhos que vêm para nos desestabilizar, mas a gente também tem os nossos mentores, como a gente falou agora há pouco, que a gente às vezes pensa que não tem uma legião aqui sustentando a gente, porque um só não ia dar conta, né? Um só não ia dar conta das nossas mazelas aqui. E esses daí também. Qual a minha sintonia com o meu mentor? Eu estou me abrindo para receber dele as instruções para o alívio das minhas dores? Eu estou me abrindo para sentir que ele está do meu lado, independente da situação que eu estou? Porque é muito fácil a gente blame o outro, né? Mas e a mim? Eu estou me deixando chegar, sentir essa proximidade dele comigo? Porque quem realmente está em sintonia com o seu mentor tem sim a percepção do caminho a seguir. Quantas vezes a gente não tem uma intuição? Não vou por esse caminho. É melhor eu ir pelo outro. Por quê? De repente você soube que teve um acidente naquele caminho que você ia pegar. Agir desse jeito, não. Poxa, hoje não é para isso. Eu vou fazer desse outro jeito. Mesmo com um colega de trabalho, como a gente estava falando agora há pouco. É melhor, às vezes, eu responder, entrar em confronto, entrar na sintonia dele? Ou eu respirar fundo, me acalmar, não responder e tocar em frente, que tudo se acalma. Emitir uma vibração de amor, emitir uma vibração para esse amigo. Então, isso é muito importante. Então, vamos também, assim, tentar, através das nossas orações, porque a nossa doutrina, ela é muito ligada à nossa fé. E isso está aqui. Ó. A gente tem a passagem de Jesus, da mulher hemorrágica. Vocês imaginem
o campo mental de Jesus. Aquele amor ali, encarnado entre nós, que tanto imperfeitos somos. Imagina também a paciência que ele não teve que ter com todos nós que estávamos ali, né? De tantos ensinamentos que ele trazia, que batia, que falava, é assim, gente, e a gente até hoje não aprendeu. Ele continua com a paciência dele. Continua sempre com a paciência. E ele nunca vai desistir. Diferente da gente que desiste muitas vezes de algumas situações. Ele não desiste, ele vai estar sempre ali com a gente. Nessa passagem da mulher hemorrágica, ele diz a Pedro, né? Pedro, alguém me tocou. Aí Pedro, imagina, mestre, como alguém te tocou, como você sentiu que alguém tocou, e como eu vou saber quem te tocou no meio dessa multidão? E ele insiste, ele fala, alguém me tocou porque uma virtude saiu de dentro de mim. E nesse momento, a própria mulher se coloca ali e diz, fui eu, mestre, que te toquei. Porque eu queria muito e pensei muito que se eu te tocasse, se eu tocasse o teu manto, eu ficaria curada. Gente, o que é isso? Qual foi esse processo? Né? É o pensamento com a vontade, que é a fé. Então, se a gente tem o nosso pensamento associado à nossa vontade, à nossa fé, nada vai desfazer a nossa fé. Ela se sintonizou com a energia de Jesus naquele momento. Ela buscou essa ligação com ele. E ela obteve a cura. Olha que lindo. Quantas vezes a gente está ali na nossa dor e a gente recorre realmente a Jesus, ao nosso mentor, à espiritualidade que nos guia. Ou a gente fica ali chorando a nossa dor. Fica ali reclamando o tempo todo de estar com a dor. E não muda a ação. Não muda o pensamento. Então eu quis trazer hoje muito pra gente esse lado todo disso. Além do que, o maior ensinamento que a gente tem desse nosso Mestre Jesus. O orai e o vigiai. Nós somos o que pensamos. As nossas escolhas dependem dos nossos pensamentos. Somos nós que elegemos, né? A região psíquica que a gente vai estar, como eu já falei, da energia toda que nos envolve, né? Ou se nós queremos viver, de que maneira a gente vai conduzir isso tudo, essa realização nossa interior. A responsabilidade é nossa, é individual, é intransferível. Ninguém vai fazer por nós. Nós é que temos que fazer. Né? Nós é que temos que abrir, na verdade, a construção do nosso mundo mental. Eu ia pegar aquela foto e acabei não pegando, mesmo da própria reconstrução. Tem aquela imagem, né, da pessoa quebrando a pedra, assim, que está em volta e aparecendo o seu interior. A gente vem com essa casca grossa mesmo, mas a gente precisa se lapidar como um diamante. O diamante bruto é feio, escuro. Vai ali lapidando, quebrando as arestas. Olha a luz que sai de dentro daquela pedra feia. Nós somos assim também. Nós somos puros de coração. Mas a carga que a gente traz não é tão pura assim. E a carga que a gente faz da nossa vida nos sobrecarrega. Mas nós somos puros. Porque se o Pai diz que Ele nos fez a sua imagem e semelhança, nós somos puros. E a gente está em processo de lapidação. Ainda estou quebrando aqui a casquinha, estou aparando essa arestinha, vou dar ali a polidinha, mas eu vou chegar a brilhar sim. Porque o Pai e eu somos um. Por isso eu digo aqui a importância de virar a chavinha, a importância da mudança do nosso pensamento, a importância do orar e vigiar. Isso é essencial na nossa vida. O orar, a gente muda o nosso estado, o nosso campo mental. A gente vibra.
E aí sim, no momento da oração, aquela oração feita de coração, que a gente já falou tantas vezes aqui. Não adianta eu fazer uma oração mecânica, mas uma oração de coração, aquela que toca a gente, aquela que faz arrepiar, como eu me senti arrepiada aqui no momento que a gente começou antes da palestra, né? Essa oração é aquela que troca, que é transformadora. É aquela que nos leva realmente para junto do Pai, da espiritualidade maior, que vai nos dar um amparo para que a gente prossiga mesmo diante de todas as nossas dificuldades. E o vigiar por quê? Não adianta eu orar, tá aqui dentro, tô orando, tô fazendo, saio lá fora e não faço mais nada disso. O vigiar é a gente estar o tempo todo alerta, tá o tempo inteiro se cuidando para que esses vacilos dos nossos pensamentos ruinzinhos não tomem conta da gente. Porque esses pensamentos ruins nos trazem sentimentos ruins que baixam a nossa vibração. E se eu estou vigilante, mesmo naquele momento de dificuldade, mesmo naquele momento que eu posso ter uma raivinha ali, eu falo, para. Bate o sininho aqui dentro da cabeça. Ora de novo. Oração nunca é demais. Todos dizem, ore a todo momento. Ore a hora que acorda, ore antes de sair de casa pedindo proteção, tá no carro, pede a proteção, chegou no trabalho, ore pedindo proteção, sabe? É aquela coisa assim, me envolva, a oração nunca é demais, não precisa ser uma oração longa. Pai, obrigado por eu ter chegado até aqui são e salvo. Pai, me conduza para onde eu tenho que chegar com a tua mão. Entendeu? A gente não precisa de grande coisa, desde que seja feito aqui, ó, de dentro do coração. O sentimento, gente, qual sentimento a gente está pondo nisso tudo? Ele é muito importante, né? Os pensamentos, as atitudes, para que eles entrem verdadeiramente aqui com a gente e não entrem em contradição com aquilo que a gente está na oração. Então vamos vigiar também, porque na oração a gente pede, a gente agradece. Mas quantas vezes a gente estrila e berra também por aí, né? Então vamos vigiar um pouquinho mais e seguir um pouco mais o que a gente pede e agradece nas orações. Aí assim, é fácil? Não, não é fácil, é um trabalho constante. É a verdadeira reforma íntima que a doutrina nos pede. Né? E a gente tem algumas dicasinhas, uns tips aí, para a gente mudar um pouquinho essa energia do nosso pensamento. Não é tudo, não, mas a gente pode começar. Não descuidemos do que pensamos, né? Falamos ou agimos. Olha o vigiai aí. Utilizemos o recurso da oração, o orar. A oração bem sentida, para a gente se sintonizar com a espiritualidade de amor que tanto está aqui à nossa volta. E quanto trabalho a gente dá para eles, gente. Porque o trabalho, a gente não dá trabalho para os irmãozinhos que estão ali obsidiando nos nossos maus pensamentos. Eles adoram, eles se alimentam disso. Mas para os nossos irmãos espirituais, assim, superiores, nossos mentores, a gente dá trabalho. A gente dá trabalho. Então vamos pensar. Aí, aqui, olha, façamos a despoluição da nossa psicosfera, substituindo atitudes negativas por positivas. Eu sempre gosto de dar um exemplo. Estou no trânsito, levei uma fechada. Ao invés de eu xingar a pessoa que me deu a fechada, obrigada porque não aconteceu nada comigo. Deus lhe abençoe, meu filho, vá em paz. Agradeço. É o que eu faço o dia todo dirigindo o Uber. Deus lhe abençoe, vá em paz. Mas assim, a gente está sujeito a isso o tempo todo, entendeu? De que adianta eu chegar e xingar a pessoa, falar um monte de coisa lá, se eu posso substituir essa atitude e agradecer a Deus por eu ter saído ileso, que nada aconteceu comigo, né? Selecionar o que a gente está vendo, seja na televisão, leituras, músicas, ó, o estudo do Masaru Emoto, da música, como fica o cristal de água com uma Ave Maria, como fica o cristal com um rock punk lá, aquela coisa toda, a vibração que a gente tem nessas músicas, né? Vamos substituir, ter sempre mensagens positivas e alegres para aqueles que estão do nosso lado, transmitir essa alegria que a gente pode ter, porque a gente pode ser alegre. Mesmo nos momentos em que a gente tem alguma dificuldade, a gente pode buscar lá dentro do fundo da gente, com a fé que a gente tem, a alegria, a felicidade, e saber
sabendo, a gente tem a certeza já aqui dentro, que a doutrina tanto nos ensina, que nós estamos aqui nesse momento de passagem, nosso espírito é imortal. É um momento de aprendizado, é um momento de evolução. Então, se está acontecendo isso para mim, é porque o Pai está me trazendo uma lição para amanhã eu ser um pouquinho melhor do que eu fui hoje. Olha lá, retiremos velhas mensagens rançosas, limitadoras, esforçando-nos para melhorar através do autodescobrimento. Conhece-te a ti mesmo, vamos nos renovar. Trabalhemos na causa do bem, não dando espaço para queixas. Apliquemos a nova conduta individual inspirada em Jesus, nosso maior exemplo. Aquele que veio não reclamou de nada nunca. Ele não tinha carro com ar-condicionado, andava a pé naquele deserto, no calor escaldante, entendeu? Não tinha casa, ele ficava nos pousos, nas pousadas, né, espalhando a mensagem dele sem nunca reclamar. Às vezes a gente vai daqui, ali na esquina, já chega no supermercado. Nossa, que calor, gente, que é isso? Não, vamos mudar um pouquinho. Olha a conduta do nosso Mestre Jesus. Então eu trouxe assim algumas dicasinhas só para a gente tentar trazer para o nosso dia a dia, né? Que são coisas bem simples, fáceis. Não vou dizer que são fáceis, mas são simples. Se a gente quiser. É fácil. São fáceis se a gente quiser. Se a gente mudar a nossa sintonia, se a gente mudar a maneira da gente pensar e a gente agir realmente na direção do bem. E para encerrar, eu trouxe uma frase da nossa querida Joana, que no fim ela condensa um pouco disso tudo que a gente falou na linguagem um pouquinho mais rebuscadinha de Joana, mas aquela linguagem de amor infinito que ela tem por todos nós, né? O homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. Olha, toma cuidado com o que a gente está pensando, hein? Conforme a sua paisagem mental, a existência física será plasmada, face ao vigor da energia direcionada. Olha a intensidade do pensamento, a energia que o pensamento tem e que mostra a gente como a gente é pelo que a gente pensa, né? O pensamento é a manifestação do anseio espiritual do ser, não uma elaboração cerebral do corpo. Por quê? Joana nos diz que o pensamento começa no espírito, né? E a gente é que traz para o nosso corpo, na nossa forma mental do nosso cérebro, nas ligações que a gente tem de sinapses e tudo mais, mas o pensamento começa no espírito. Olha a responsabilidade. É o nosso espírito que é imortal, porque o corpo vai ficar aqui, o meu cérebro vai ficar aqui. Quem associa o pensamento ao cérebro está totalmente errado, porque o pensamento está totalmente associado ao espírito, tá? Sendo o espírito o agente da vida, como a gente já falou lá atrás, né? Nos intrincados painéis da sua mente se originam as ideias, que se manifestam através dos impulsos cerebrais, cujos sensores captam a onda pensante e a transformam, dando-lhe a expressão da forma que reveste o conteúdo de que se faz portador. Quer dizer, existem as ondas cerebrais, existe tudo, mas o pensamento começa no espírito. Então a gente precisa realmente se policiar. E se eu volto um pouquinho, essa frase eu tirei do Vida Feliz, tá? Do livro de Joana, psicografado por Divaldo. E se a gente volta lá atrás um pouquinho, no que eu falei lá daquela inicial frase, né? A gente pode se pensar assim. Porque eu falei que os pensamentos se tornam ações, né? As ações se tornam em hábitos, os hábitos se tornam em caráter, o caráter se torna em destino. A gente pode, depois dessa palestra, colocar na nossa cabeça exatamente assim, ó. Bons pensamentos tornam-se boas ações. Boas ações tornam-se bons hábitos. Os bons hábitos tornam-se bom caráter. E o bom caráter torna-se nosso destino muito melhor. Por isso que eu trouxe Be Positive. A gente precisa ser positivo. A gente sabe, e tinha uma outra fotinha que eu ia colocar ali, que é a carinha amarelinha risonha e um monte de azulzinho do lado ali com a carinha ruim. Mas isso aqui é ser positivo. Eu sei que eu posso contagiar todos aqueles azulzinhos infelizes que estão do meu lado. Mas isso aqui é o principal. Eu sou o principal. Eu tenho a força de mudar o meu pensamento, de mudar a energia que está à minha volta e também de tocar a cada um
que está à minha volta, com a minha energia, com o meu pensamento, com a minha força de vontade e a minha fé. Obrigada, gente.